Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a minha primeira semana de preparação rumo à minha primeira meia maratona. E vamos começar, eu vou até pegar o meu caderninho com todos os treinos da semana porque assim, não me lembro de cabeça direito. Pra começar, acho que é legal até falar um pouco da outra semana, que foi uma semana onde eu estava adaptando o meu corpo para os treinos dessa semana, os treinos, né, da planilha de 21 quilômetros. E eu fui me acostumando a correr maiores distâncias, fui me acostumando a treinar 4 dias por semana, porque a princípio eu só estava treinando 3 vezes por semana. Então foi um período de adaptação e meu corpo sentiu um pouco dessas dores. Mas é uma coisa que eu sabia que ia fazer parte do processo, então eu fortaleci também durante essa semana, mas vou contar em detalhes para vocês como é que foi. Começando na segunda-feira, é o dia oficial de bicicleta, porque termino o treino de domingo com as pernas completamente doloridas, porque domingo geralmente é o longão, então eu termino os treinos com a perna muito dolorida e na segunda-feira eu não tenho condições de começar já a treinar pesado na academia, então eu faço 1 hora e meia, 40 minutos, depende do dia, eu faço esse tempinho de bicicleta e já emendo com um treino de fortalecimento de core. E pra quem não sabe, core não é só abdômen, eu fui descobrir esses dias inclusive. Core é toda essa parte central do nosso corpo que nos dá essa habilidade para correr. E eu achei isso muito legal, porque são vários exercícios que você fortalece para te dar estabilidade mesmo durante a corrida. Então eu tiro esse dia na segunda-feira para fortalecer o core também. E no geral foi um treino tranquilo, não teve muita coisa além, assim, foi normal mesmo. E aí na terça-feira geralmente eu faço meu regenerativo, né? E nessa planilha o regenerativo era de 8 quilômetros. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu vi lá um regenerativo de 8 quilômetros, porque eu estava acostumada a fazer um regenerativo de 5 a 6 no máximo, não passava disso. E aí quando eu vi lá regenerativo de 8 quilômetros, eu fiquei, né, um pouco assustada. Mas graças a Deus consegui completar sem dor. Claro que dava umas dorzinhas assim, mas é normal, porque eu estou realmente aumentando o volume de quilometragem por semana. Então essas dorzinhas acabam sendo normais durante o processo. E eu acho muito importante isso na corrida, de você conhecer o seu corpo, de conhecer quais são as dores normais e quais são as dores que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque quando a gente corre, é óbvio que causa um incômodo, um desconforto, mas a gente tem que entender quais são os desconfortos que são normais durante a corrida e quais são os desconfortos graves que você tem que ligar um sinalzinho vermelho. Então nesse dia, obviamente, foi uma distância que eu não estava muito acostumada, então acabou sendo um pouco desconfortável, mas não foi nada muito absurdo que eu tenha ficado lesionada, por exemplo. E aí de treino na academia, acho legal falar que eu costumo treinar treino de perna no mesmo dia que eu corro. Eu sei que pode ser uma loucura, mas, de novo, eu conheço o meu corpo e eu sei que se eu treinar a perna no dia antes da corrida, eu não tenho forças na corrida. E como a corrida é a minha prioridade, eu corro de manhã e aí de tarde, quando eu tô mais ou menos mais descansada, já tenho mais energia, eu faço meu treino de perna. E aí no dia seguinte eu não vou correr. Então por isso que eu faço isso, porque eu já tentei intercalar os treinos de perna com os treinos de corrida e o meu rendimento na corrida no dia seguinte não era tão bom. Então eu acabei fazendo essa adaptação e foi muito bom, não sinto dor, eu consigo dar o meu melhor na corrida também. E eu não sei nem se eu falei, mas nesse dia eu treinei quadríceps, que é muito importante pra corrida. Acho que todos os treinos em geral são muito importantes para corrida, porque entra a parte de você fortalecer o seu joelho também, e já emendei também no finalzinho um treino bem rápido de fortalecimento para canela. Gente, eu confesso que eu ainda tenho um pouco de vergonha de gravar na academia, mas prometo que aos poucos eu vou perdendo essa vergonha e vou trazendo nas próximas semanas mais imagens dos treinos. E na quarta-feira, como eu corro na quinta, foi treino de costas e bíceps. Foi um treino normal também, costas, bíceps, sem muito mistério. E aí na quinta-feira era o treino de velocidade, então começou com 5 km leve de trote levinho só para aquecer, e aí depois teve 5 tiros de 100 metros. Eu confesso que eu não estava acostumada a fazer treinos de tiro, eu fazia mais treinos de fartlek, que é aquele que você acelera por um período e aí desacelera por outro, mas continua correndo. Esse treino de tiro, você basicamente faz um tiro de 100 metros e aí depois para, descansa, né, pra alma voltar pro corpo, e aí depois corre mais 100 metros e vai até completar tudo. Eu não achei muito difícil esse treino, eu achei mais tranquilo do que eu estava esperando que fosse.
Claro que tem a sua dificuldade naquele momento que você tá lá, e aí depois para a alma voltar a recuperar é bem complicado, mas eu tava fazendo esses treinos de fartlek, eu acho que ajudou muito a recuperar o fôlego, porque eu não fiquei tão ofegante e tão cansada quanto eu achei que eu ficaria. E aí, novamente, como na sexta eu iria correr, na quinta foi treino de superiores novamente, dessa vez foi ombro e tríceps. E também, gente, não tem muito mistério, é treino básico pra fortalecer mesmo. E aí, na sexta-feira foi um dia muito difícil com a corrida. Eu acho que esses treinos no final de semana foram difíceis, porque o de hoje também foi, mas vou explicar pra vocês. Treino de sexta-feira é uma distância longa, mas não tão longa quanto o longão de domingo, só que com treino de prova, com ritmo de prova. E eu já tinha planejado pra ir correr na Ponta Negra, que é o lugar onde eu sempre corro. Só que Manaus acordou com um tempo muito estranho, tinha uma nuvem preta, tava dando raio. Eu falei, opa, vai chover. Eu achei melhor ir pra academia e correr na esteira. E, gente, detalhe, eu odeio correr na esteira. Eu prefiro ficar dando voltas no quarteirão do que correr na esteira, porque eu acho muito chato. Mas não tinha o que fazer, ia chover, ou eu pegava a chuva e ficava gripada. E isso, gente, eu fiquei com muito medo, porque eu poderia correr na chuva? Poderia. Só que a minha imunidade é muito baixa. E aí eu fiquei com medo de, sei lá, eu ficar gripada e não conseguir correr nos próximos dias. Então eu achei melhor me prevenir e fui correr na esteira da academia mesmo. Só que assim, pra surpresa de ninguém, acabou que não choveu. Eu não sei o que aconteceu realmente. Quando eu tava lá dentro, correndo, tava muito focada, não tava prestando atenção no que tava acontecendo lá fora. E aí, em um certo momento, eu olhei lá pra fora e eu vi que tinha um sol. Eu fiquei assim, sem acreditar, mas não, só pode estar brincando comigo. E quando a gente chegou na academia, tinha até dado umas gotas, não tava chovendo muito, tava dando umas gotazinhas. E eu achei que ia começar a chover. E acabou que nem choveu, fez um solzão. Tava um dia lindo depois e acabou que eu corri mesmo os meus 10 quilômetros na esteira, mas é isso, faz parte. E nesse dia eu fiquei realmente muito irritada com esse tempo maluco daqui de Manaus. E aí nesse dia, como eu já estava lá na academia, eu acabei emendando o treino de corrida com o treino de posterior e glúteo, que era o treino do dia. E como eu falei pra vocês, geralmente eu corro de manhã cedinho e vou pra academia de tarde. Só que assim, como eu já estava lá na academia, não queria voltar pra casa e ter que ir lá de novo, eu já aproveitei e fiz o treino lá mesmo. Aí no sábado é o dia que eu descanso de tudo, não vou pra academia, não corro, não ando de bicicleta, nada. É realmente o dia do descanso. Mas eu confesso pra vocês que eu tô ficando um pouco agoniada nos sábados, que eu não tenho muita coisa pra fazer. Então pode ser que no futuro eu mude isso, que eu coloque alguma atividade mais leve, mas eu não gosto de fazer nada muito pesado no sábado, justamente pra estar bem e ter energia suficiente pra entregar o longão, porque eu acho que é o treino mais importante da semana. E aí, a gente chegou no domingo, o treino de longão, que foi o treino que eu fiz hoje. E, gente, pra ser sincera, hoje foi um dos treinos mais difíceis, se não o mais difícil. Sabe aquele dia que tudo acontece de errado? Mas, assim, uma coisa não aconteceu, e eu dou graças a Deus por isso, que eu não fiquei machucada, não terminei a corrida sentindo dor. Mas, assim, foi um treino muito, muito, muito difícil, porque pra começar, não tava muito bem psicologicamente falando, tava tendo aquela crise dos 20 anos, sabe? Então, eu já não estava com a cabeça muito bem desde ontem de noite, eu tava meio mal, mas eu fui porque, né, compromisso é compromisso. E, assim, somado a isso, eu ainda perdi a hora, geralmente eu acordo 4h30 pra ir correr, e aí eu acordei 5h40 no susto, com o céu já claro. E eu falei, caraca, não acredito que eu perdi a hora. Só que mesmo assim ainda dava tempo de ir, a gente foi. Só que, gente, o sol tava muito forte, tava muito, muito, muito quente. Tanto que eu não consegui terminar os 12 quilômetros, eu parei nos 10 quilômetros, porque eu realmente não tava aguentando de tanto calor. E além do calor, eu ainda tava lutando com a minha mente, né, porque tava toda hora tentando me sabotar, que era só parar. Gente, é muito real quando fala que a nossa mente falha primeiro do que o nosso corpo. Porque o meu corpo tava muito tranquilo, não tava sentindo dor, não tava muito cansada, tava tudo normal. Só que a minha cabeça tava querendo parar, eu já não tava mais aguentando. E eu já tinha feito aquela distância várias vezes e eu não tava entendendo por que aquilo tava acontecendo. E aí eu cometi um erro no início do treino, que isso na verdade foi a primeira vez que aconteceu, que eu queimei na largada. E isso foi muito estranho, porque eu nunca tinha feito isso. Nas provas de corrida de rua isso aconteceu. Então foi muito estranho, tá? Entendendo tudo que tava acontecendo. Acho que a minha cabeça tava tão assim agitada que eu acabei correndo sem perceber e colocando raiva na corrida. E aí eu acho que é por isso. Porque quando eu olhei pro relógio e eu vi o tempo que eu tinha feito, eu fiquei meio assustada, porque não é o tempo que eu costumo fazer
nesse início. E isso eu acho que também foi uma coisa que me deixou mal, que me deixou um pouco abalada, porque realmente eu nunca tinha queimado uma largada. E obviamente que isso me deixou mais cansada. Eu tive que fazer força com um pace que pra mim era confortável de fazer. E foi um treino muito esquisito mesmo. E assim, era 12 quilômetros e como eu falei pra vocês, eu só tinha feito 10 porque realmente não tava aguentando o calor. E aí a gente veio pra casa e eu terminei os 2 quilômetros aqui na esteira mesmo do condomínio. Graças a Deus que eu tenho o privilégio de ter uma esteira aqui no condomínio, porque realmente me salvou, que se não tivesse essa esteira eu não iria fazer, porque a academia é fechada, né, aos domingos. Assim que eu cheguei, eu desci do carro e fui correr na esteira, deixei o ventilador da academia virado pra mim, porque eu realmente tava com muito medo de passar mal. Mas assim, no final de tudo, deu tudo certo, consegui entregar os 12 quilômetros. Obviamente não foram os 12 melhores quilômetros da minha vida, tanto que eu até parei pra caminhar algumas vezes. Vocês verem que realmente a minha cabeça não tava nas melhores condições, então eu acho que eu parei pra caminhar umas 3 vezes, e aí eu só parava, andava um pouquinho, recuperava e depois ia. E não era nem recuperava de fôlego, recuperava de dor, era recuperar daqui. E é muito difícil a gente parar por causa da nossa cabeça, porque o nosso corpo aguenta, o nosso corpo vai até mais um pouco, a gente sabe que a gente consegue. Só que a nossa cabeça tá lá falando, não, você não consegue, você tem que parar. Isso é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem na corrida, porque nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá no nosso 100%. Mas assim, no final eu fico até grata por isso ter acontecido, porque eu posso mostrar pra vocês que nem sempre os nossos treinos vão ser 100%, nem sempre os nossos treinos vão ser conforme a gente tinha planejado, e tá tudo bem, porque faz parte do processo, é assim mesmo. Na vida a gente tem os nossos altos e baixos, e esses baixos faz a gente valorizar cada vez mais quando a gente consegue entregar um treino bom. Mas no geral foi uma semana muito boa e eu tô muito orgulhosa porque eu consegui entregar todos os treinos bonitinhos. Tá que uns não saíram conforme eu tinha planejado, mas tudo bem. E eu também tô feliz porque eu terminei essa semana sem estar dolorida, eu não tô sentindo nada de dor nas pernas. Isso é muito bom, porque eu achei realmente que essa semana ia ser mais difícil, porque além de estar treinando 4 vezes por semana, a carga de volume vai aumentando a cada semana. Então a quilometragem dessa semana foi maior do que da outra semana, mas mesmo assim o meu corpo respondeu muito bem e eu tô muito feliz com isso. E se tudo isso que aconteceu comigo hoje ajudar pelo menos uma pessoa, já vai ter valido super a pena ter passado por tudo isso. Mas é isso, vou me despedir de vocês agora. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando. E se você não tá sabendo, meu Deus, como assim a Lorena vai correr 21 quilômetros? Eu fiz 2 vídeos que eu postei no meu Instagram, inclusive eu postei até no shorts aqui do YouTube, mas já convido vocês a me seguirem lá no Instagram, porque eu posto tudo em tempo real, todos os treinos eu posto por lá. Então se vocês quiserem, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês irem lá me acompanhar também. E se você também quiser compartilhar com a gente alguma experiência que você teve durante a corrida, fica à vontade também pra deixar aqui no comentário. E não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever caso você não for inscrito. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.